estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje eu tenho um prazer muito grande, uma alegria muito grande. Estava para trazer essa mulher maravilhosa aqui nesse programa já há muito tempo, mas ela é ocupadíssima, ela está sempre salvando a vida de alguém. Às vezes é um bebê, às vezes é uma mulher, às vezes é um paciente de Covid, porque ela também trabalhou na linha de frente de Covid. E ela vai contar um pouco aí de tudo que ela tem vivido aí nessa vida de salvar vidas. É a querida amiga doutora Maria Cristina de Abreu Menezes, que está aqui. Eu tenho muita honra em estar entrevistando pela primeira vez no programa Jovens Pensadores, minha querida Cristina. E aí, Cristina, fala para mim, por favor. Hoje está muito em moda a gente falar em violência obstétrica. Muita gente não sabe o que é. E às vezes pode até reclamar de um procedimento necessário, achando que é, e muitas vezes está sofrendo violência obstétrica, mas não percebe, ou só percebe depois, se informando ou conversando com as pessoas. E aí está na moda, né? Porque teve uma denúncia aí contra o Dr. Roberto Calil, e essa semana, infelizmente, nós soubemos que a esposa dele foi encontrada morta, né? Morte suspeita, enfim. Tragédias do dia a dia, e eu queria que você falasse um pouco aí dessa história de violência obstétrica e as atuais práticas. Muita gente não conhece, né? Pensa que é como antigamente, da obstetrícia hoje. Boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade de estar aqui com você e falar sobre esse assunto que também é um pouco polêmico, principalmente na nossa especialidade. Eu quero fazer um reforço assim muito importante do pré-natal, que é uma coisa assim fundamental para que uma prevenção, o pré-natal, e também a detecção de doenças do binômio, tanto da mãe como do feto. A gente pode prevenir certas coisas que realmente, se você não fizer um pré-natal correto, vai ter alguma alteração que chega geralmente para nós que somos plantonistas de hospital, né? Que deixa que a gente tem que tomar uma vigilância e ter como dizer, tem que ter uma orientação maior contra essas pacientes. Agora, quanto ao problema da violência, chegou entre nós com uma coisa assim muito triste, porque eles classificaram isso como violência do obstetra. Agora, a violência obstétrica não é praticamente dos profissionais de saúde, de médico, de enfermeiro, também da instituição que está ofertando o serviço para as pacientes, tanto do setor público como privado. E então aí ficou um pouco meio pesado para a gente, né? Mas há alguns anos a gente está fazendo um parto humanizado, e aí quero também fazer o reforço das pacientes que estão fazendo pré-natal, fazer o plano de saúde, plano de parto, porque no plano de parto ela vai escrever tudo o que ela não quer, como é que ela queria que o parto dela se desenvolvesse, né? Bem, porque vocês sabem como é que é, o pré-natal, a gente já nas consultas, a gente tem que tirar aquela ansiedade, aquele medo, né, que elas têm de um parto. Então, eu queria até que, por exemplo, não só no pré-natal, mas na unidade básica de saúde, fornecesse palestra, como que é um parto, quais os primeiros cuidados com o bebê, e ter, assim, maiores informações para que elas, quando chegam até nós, porque elas escolhem o hospital que elas querem, né? E eu geralmente só trabalho em hospital público, então eu vejo assim que elas não sabem o que é uma sala de parto. Tem que mostrar para ela o que é uma sala de parto, visitar o hospital, como é que ela vai ser atendida, como é que é na recepção, porque o acolhimento e a empatia a gente ganha, porque tem partos que são fáceis, né?
Mas tem partos que são complicados. Então, nos partos complicados, a gente tem que ser mais vigilante. E se a gente não tem a empatia da paciente, aí geralmente fica uma coisa assim, difícil da gente lidar, né? Então, você sabe que trabalho de parto, às vezes, para primigesta é 16 horas, para multípara, às vezes é 14 ou 10. Isso não é para todas, né? Tem gente que evolui rápido, tem outras que não. Então, a gente tem que ter, assim, esse acolhimento, né? A empatia do paciente e você, porque a gente, dando segurança para a paciente, ela faz tudo o que a gente pede. É uma parceria, né, doutora Cristina? Uma parceria. Uma parceria. E eu acho importante também a comunicação, que faz parte desse processo. Né? Sim. Porque na medida em que ela confia, ela começa a contar um monte de detalhes que são importantes para a médica, no teu caso, ou para o profissional de saúde, poder intervir de maneira correta. E também ela tem todo o direito de falar que não gosta de tal maneira, tal atitude. Ela tem o direito de falar, né? Porque aí a gente corrige. Às vezes a gente pode falar umas coisas que desagrada. Ela pode falar, olha, não gostei dessas palavras. A gente vai conversando, a gente quer ser amiga, né? E porque são duas vidas, é a vida dela e a do bebê que é para nascer, né? E uma coisa também que eu queria colocar aqui, que até nós já conversamos fora do programa, algumas práticas antigas de 10, 20, 30 anos, hoje foram banidas porque foi entendido com a evolução, né, da própria medicina, da própria ciência, que seria um tipo de violência desnecessário. Sim. Eu me refiro especificamente àquele corte, né, que se fazia, porque antes as mulheres tinham um parto normal e aí ficava lacerada e tinha que operar para reconstruir. Aí criou-se esse mecanismo de, na hora do parto normal, fazer o corte, a criança nascia, costurava, agora a gente está fazendo agora parto humanizado o mais natural possível. Lógico que tem algumas medidas, por exemplo, se a paciente não está com a contração adequada, a gente tem que corrigir, e a gente corrige com medicamento. Então, a gente tem tudo que a gente fizer para o bem dela, a gente tem que informar tudo, informar o que vai fazer, o que é, para que serve, tudo bem explicado para ela. Agora, ela, quando vê que o negócio realmente está do jeito que a gente está falando, ela aceita, ela não é tão radical. E então, essa ela que é a pode parceria. querer alguma coisa que seria risco para ela, né? Que ela ouviu falar, eu quero assim. Por exemplo, alguns médicos, há um tempo atrás, aquele parto do Le Boyer, né? Se não me engano, acho que era Le Boyer, que era o parto na água, né? E alguns médicos eram contra, porque diziam assim, o mais importante no parto é salvar a vida da mãe e da criança. Porque é um procedimento, a gente fala em violência obstétrica, mas eu acho que mesmo sendo um parto natural, que não seja cesárea, é um evento brutal, porque a natureza com toda a sua força, né, o nascimento de uma criança, enfim, né, e como você bem disse, alguns são complicados, são bem complicados, né, aliás, recentemente eu vi uma estatística de que bem pouco tempo atrás, as mulheres morriam muito moças, né? Era comum os homens casarem 1, 2, 3 vezes, morriam todas no parto. Exatamente, é porque ainda o Brasil tem uma incidência muito grande de hipertensão, hemorragias, infecção e aborto, infelizmente, mas mortalidade materna tá bem assim, num auge mesmo, viu, ainda tem gente que fica em casa querendo ter por parto. Isso que a Organização Mundial de Saúde, através da Organização Pan-Americana de Saúde, faz os cursos da gente fazer uma reciclagem, principalmente em tratamento de hemorragias, hipertensão, diabetes, que a gente está tendo muita complicação também, né? E
várias coisas que a gente vê o dia a dia nosso, né? Principalmente quem trabalha só em hospital. Eu não trabalho em ambulatório, não faço ambulatório, não faço consultório, agora eu já me aposentei, só estou nos os hospitais públicos. Então, o hospital público é que recebe a maior remessa e ela que se espelha na realidade do Brasil em relação à saúde materna, né? Então, ainda está precária ainda. Com essa pandemia, também complicou muita coisa, principalmente pacientes em ginecologia, querendo fazer um tratamento cirúrgico, atrasou tudo. Tratamento de radioterapia, quimioterapia, ficou muito complicados para elas, né? E eu vejo realmente alguns casos que realmente a gente só faz tratamento paliativo, não dá para fazer quase nada. Então, essa que é a minha tristeza. Eu queria um fluxo maior para essas pacientes, que tivesse acesso mais fácil, porque geralmente elas, coitadas, são mal informadas. Isso que é um pecado, né? Deveria ter um fluxo que a gente, tá assim, vai para lá, quimioterapia, vai para tal. A gente não tem isso. Eu fico muito triste por causa dessas coisas que eu vejo. Isso que você está falando, doutora Cristina, é importante, porque há um tempo atrás eu fiz uma pesquisa sobre erro médico. Aliás, foi um mestrado lá, eu expus na classe e você assistiu, que eu me lembro, e você gostou muito. Porque normalmente o erro médico, a gente tende, né, principalmente o leigo, a culpar o médico, é o erro médico, então culpar o médico. E na minha pesquisa eu vi que um dos problemas maiores que existem é exatamente isso que você está falando. É a falta de comunicação efetiva entre o médico e o paciente. Ou o médico não sabe fazer as perguntas corretas para obter as informações importantes para que ele possa conduzir o tratamento, ou o paciente não consegue saber o que o médico quer saber. Sim, ele às vezes conta uma história, não é nem problema de comunicação que ele não fala, não. Às vezes conta uma história comprida, mas não é o que o médico quer saber. Certo. E o médico também não sabe se fazer entender. Eu até vi um depoimento do presidente, né, da Sociedade Brasileira de Medicina falando isso. A anamnese fica prejudicada por conta dessa dificuldade de comunicação. Eu vou fazer uma pergunta agora em relação a isso, você vai responder no segundo bloco, tá bom, querida? A gente sempre faz isso porque é para o telespectador não mudar de canal no intervalo. Eu quero saber a resposta da doutora Cristina. Então, se a comunicação é tão importante, a ponto de que leve a uma prescrição equivocada, justamente porque o paciente não informou que ele tinha diabetes, que ele tomava tal remédio, que não podia tomar um junto com o outro. Enfim, como solucionar esse problema de comunicação entre o médico e o paciente, sabendo que é precária, a gente sabe que leva a erro médico, mas que não é erro do médico, mas é o erro justamente da abordagem, porque o médico não pergunta o que quer saber realmente e o paciente não sabe o que o médico, o que é importante para ele, né? Como é que a gente resolve isso, doutora Cristina? Você fique aí que ela responde no segundo bloco, nós voltamos já já.
Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Voltamos. E agora a doutora Cristina vai nos responder a pergunta: como resolver a comunicação entre paciente e médico para evitar o erro médico, e também vai falar um pouco daquela história das gestantes que começaram a falecer de repente em outubro de 2019. Como é que é isso? Bom, falando sobre erro médico, o que a gente vê é que a obstetrícia está assim lá no auge, né? Primeiro é obstetrícia, depois é cirurgia plásticas, né? Que tem a maioria das ações, processos, né? E geralmente quando a gente vai ver é que houve uma falta de comunicação, é uma falta de informação, por isso que é importante consentimento informado. E aí tem alguns colegas que perguntaram assim: consentimento informado vai isentar a gente das complicações? Não, porque quando você está lidando com o paciente é como se tivesse um contrato, e um contrato tácito, e que a gente agora vai para o direito civil, né? E que você tem a obrigação e o dever de informar. Então por isso que não isenta, mas o paciente já está sabendo. Agora, a maioria dos casos é assim, que não gostou do médico, não gostou do procedimento do médico, o médico não conversou, o médico não falou, e a maioria dos processos são esses, né? Então, quando há uma complicação, o médico não deve se afastar, muito pelo contrário, ele tem que se aproximar cada vez mais do paciente, porque é aí que o paciente vai ver o interesse do médico, porque a maioria assim, ele fez isso, eu nunca mais quis me ver, nem quis falar comigo, acho que ele ficou com raiva, não sei, não. Vai até o paciente, conversa com o paciente. Talvez só essa conversa, ele não vai colocar para frente. Fica entre vocês dois, né? Procura ficar até o paciente dar tchau para você bem, pleno, e sabendo que você fez o que você pôde fazer por ele. Esse que é o mais importante. Perfeito. Quanto à Covid, né, geralmente a gente perdeu algumas pacientes, principalmente não na gestação, mas que a gente teve que antecipar a gestação, né, sendo o bebê prematuro, e algumas foram a óbito. Salvamos a criança, mas não conseguimos. Isso foi antes de fevereiro de 2020? Foi no auge, mas quanto assim, as pacientes, né, tanto homem como mulher, a gente já em outubro, em novembro, a gente já estava assim, muito desconfiado que os pacientes com aquela morbidade morriam muito rápido. Isso em novembro, em dezembro. De 2019. 2019. E a gente não sabia o que era. E quando veio a pandemia, aí foi um corre-corre, principalmente de tratamentos que a gente teve que estudar de um dia para o outro, e a gente vendo protocolos, não só no Brasil, em todo Estados Unidos, toda a Europa, todo mundo, né? E pegou a gente desprevenido, a gente teve que lidar agora, né? Agora a gente já passou
por as coisas mais difíceis, mas agora são as sequelas da Covid. Eu li recentemente que tem uma sequela que ataca o córtex frontal, Sim. até de pessoas que tiveram Covid sem sintoma. De repente começam a apresentar. Principalmente a parte cognitiva também. Tá tendo agora vendo essa parte aí das sequelas da fraqueza muscular, tendo que fazer muito fisioterapia. Exatamente, muita gente tendo Covid e que já tem algum problema cardíaco, infarta. Doutora Cristina, veja só que interessante. Tem muita gente dizendo, diz que morreu de Covid, mas na verdade teve infarto, teve AVC. Mas a gente sabe que a Covid, ela dá justamente esse problema de sangue, né? As doenças hematológicas, como se diz. Exatamente. Então trombo no pulmão, trombo no coração, que é o infarto, né? Trombo... porque tem os receptores, principalmente, mais para o pulmão, coração, né? Então, para intestino também, cérebro, né? É o último cérebro. Então, tem receptores que ele entra dentro da célula através dos receptores. E aonde o órgão que tem mais receptores, ele agride mais. E eu até estava comentando no intervalo com você que eu já entrevistei aqui 2 vezes um médico da linha de frente também, nefrologista, que é o Dr. Luiz Carlos lá de Alagoas. Ele sempre entrevista do plantão, por isso que eu falei, você não vai fugir de mim, nem que entreviste no plantão. E que eu já entrevistei ele, um abraço para o Dr. Luiz, maravilhoso aí, que já conversou bastante com a gente sobre isso, e ele fala na síndrome metabólica que justamente o coronavírus é um vírus oportunista que aproveita um organismo que está equilibrado dentro da doença, porque existe o equilíbrio dentro da doença, né? Uhum. E aí vai lá e desequilibra tudo e a pessoa morre assim, de uma maneira fulminante, é isso mesmo? Sim, é rápido. Aqueles casos de que o paciente, eu conheci vários conhecidos meus, evoluindo para alta, inclusive tem um casal amigo que foi internado praticamente junto, a mulher estava muito pior, ela foi entubada, ficou na UTI, e ele estava bem, ficou no quarto, nem chegou a ir para UTI, nem chegou a ser entubado nem nada, e estava caminhando para alta, morreu. A mulher que estava na UTI demorou para chuchu para sair da UTI, melhorou, teve alta, foi pro quarto. Depois que ela foi pro quarto, aí esperaram ela ficar mais fortezinha para dizer que ela tinha ficado viúva. Quer dizer, ele que tinha prognóstico melhor, morreu assim, uma rapidez. São coisas que a gente... continua assim, né? Continua. Apesar de que a gente aprendeu um pouco, né, desse vírus aí. Mas... eu estendo um tapete vermelho, tiro o meu chapéu, não uso chapéu, mas os médicos que trabalharam na UTI e que são intensivistas, esses são os verdadeiros heróis. Para ele, olha, toda a minha gratidão. E nós... toda a gratidão para todos os profissionais de saúde, né, que trabalharam incansavelmente, né, não podiam dizer, não, nós não queremos mais, não. Já vimos muitos médicos chorando por não ter podido salvar um paciente. Sim. Né, UTIs. Eles pensam que a gente que é médico, a gente tem como dizer... um botão que desliga, assim? Mas não é não. A gente, às vezes, quando a gente pede o paciente, assim, por uma coisa que a gente fez de tudo e não conseguiu, a gente até passar a mágoa, assim, quase um mês. Realmente, eu faço ideia, né? Porque a medicina, no meu entendimento, é uma profissão de paixão, né? Porque não é possível você tratar uma pessoa, cuidar dela, e aí você começa a partilhar as dores dela, né? Porque não tem como não ser. Você acabou de dar esse testemunho aí, o programa todo, e de repente você perde esse paciente, acho que é um pedaço, né? Um pedaço que vai embora, né? Que a gente vê todo o histórico, a gente vê não só o paciente, como também os familiares, e aí a gente vai conversando e a gente vai vendo todas as dificuldades que estão passando, né? Você acaba fazendo parte da família, né? Sim, e a gente se comove também. Querida, meu amor, você vai vir aqui
já está me devendo. Tá ok. Já vou avisar o telespectador. Ela vai vir aqui falar sobre telemedicina, um programa só disso, e vai também falar sobre a morte. Olha, é um tema... A arte de morrer. A arte de morrer. É uma beleza. Sim. Então, uns segundinhos para você despedir dos nossos telespectadores que estão babando aí por tudo que você falou de tão bacana. Olha, eu espero que eu falei sirva de alguma coisa para os telespectadores, né? E eu fico muito lisonjeada para vir aqui conversar com a minha amiga e poder contribuir um pouquinho só, principalmente para a saúde da mulher, pré-natal, todas têm que fazer pré-natal, gente. Para ajudar o médico. E tem uma coisa, você vai na consulta, tem que perguntar tudo o que você não sabe. Fale, não fique quieta. Obrigada, querida. Você é um amor, vai voltar mais vezes, porque hoje, infelizmente, os médicos não se preocupam, como a doutora Cristina, em informar o paciente. Eu, quando era moça, que eu tive meus filhos, eu tive a sorte de ser atendida numa clínica que tinha nutricionista, psicóloga e tinha curso para as parturientes. Tudo era passado no curso. E eu acho que isso aí é um exemplo que deve ficar a sugestão da doutora Cristina para que haja uma melhor comunicação entre médico e paciente para evitar o erro médico e salvar mais vidas. Com certeza. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Esperando estar novamente com você sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube. No mesmo sábado, às 16 horas, já está lá no nosso canal Jovens Pensadores, e também o outro canal, Vamos Conversar com Rosilma Roldan, onde nós comentamos as notícias que andam por aí à luz do direito. Até o próximo programa, se Deus quiser.